E nesta noite, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o referendo da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que suspendeu a divulgação da pesquisa Atlas Intel Bloomberg. O levantamento apontou uma queda nas intenções de voto para o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. O levantamento foi divulgado poucos dias após a revelação de conversas entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro sobre o financiamento do filme Dark Horse, que vai contar parte da trajetória de Jair Bolsonaro. O Cássio atendeu um pedido do Partido Liberal e apontou indícios de comprometimento da metodologia da pesquisa. Segundo o ministro, há elementos que sugerem possível indução dos entrevistados, entre eles a inclusão de conteúdos relacionados a investigações e o uso de perguntas com carga valorativa negativa. O que é que a gente pode esperar dessa análise a partir de cada ministro? Vou pedir para a nossa equipe colocar no telão só para ver quem compõe o TSE atualmente. Daí eu vou trazer essa ideia aí de quem são esses ministros atuais do... Olha, a gente vai ter essa arte daqui a pouquinho para poder trazer para você quem são esses ministros, mas para a gente saber o que esperar de cada um deles, a gente então conversa... Vamos fazer então a conversa aí, pessoal, colocar a conversa com o advogado, especialista em direito político e eleitoral e sócio fundador do escritório Moraes, Dalamico e Braga, Rafael Moraes. Rafael, Xará, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no Agora Metrópolis. E já começo realmente te perguntando, dentro dessa composição atual de ministros do TSE, o que é que a gente pode esperar? Você acredita que eles vão referendar essa decisão de Nunes Marques hoje? Perfeito, Rafael. Primeiramente, cumprimento os telespectadores qualificados do Metrópole e confesso que é um tema que todos nós estamos na expectativa para acompanhar essa decisão, tendo em vista que vai criar o norte para essas campanhas, né, para as questões envolvendo pesquisas e também a publicidade eleitoral. Como está, então, a partir dessa decisão de Nunes Marques, vocês que são especialistas em direito eleitoral, isso foi pego de surpresa? Vocês estão ainda tentando entender um pouco dessa decisão? Então, acontece que a pesquisa eleitoral ela é regida pelas resoluções e tem várias previsões para trazer solidez e credibilidade para essas pesquisas. Então, quando o Instituto de Pesquisa ele vai realizar as pesquisas, ele busca cumprir esses requisitos. Nesse caso em questão, o que ocorreu? Essa pesquisa, em tese, teria sido registrada com a perspectiva para divulgação para o dia 19 do mês passado, né? 19/5. Então, no dia 18, o PL realizou a representação eleitoral, apontando possível comprometimento, né? E durante a transição do TSE e a troca dos ministros responsáveis por julgar a pesquisa e propaganda eleitoral, houve esse deferimento parcial agora no dia 8/6, tá? Que será julgado pelo plenário agora. Essa questão do espanto, muito se ouve falar, tendo em vista que o privilégio, né, brinda-se à liberdade de expressão. No caso em questão, a liminar, ela visou suspender que a própria empresa responsável pela pesquisa reiterasse a divulgação dessa pesquisa numa forma de cognição sumária. O que seria isso? Olha, até nós decidirmos aqui em conjunto, você, empresa, não pode realizar essa divulgação. Acontece que essa pesquisa já havia sido divulgada, né? Com relação a essa questão, se houve ou não a violação da liberdade de expressão e a liberdade da imprensa, da empresa que realizou a pesquisa e seguiu à risca as questões da resolução ou não, muito tem a se falar, porque realmente, usualmente, o responsável e a pesquisa, por ter sido realizado no final, trouxe esse debate do espanto e a supressão. Particularmente, nós veremos hoje, Rafael e telespectadores, qual será a decisão deste cenário em si. Os juristas estão todos atentos a essa decisão, porque realmente irá ditar a personalidade e a forma de entendimento de cada ministro que compõe a Corte Eleitoral para os próximos julgamentos.
Cássio Nunes Marques é o presidente do TSE, ele inclusive que vai ser presidente durante esse pleito de 2026. Além dele estão o ministro André Mendonça, o ministro Dias Toffoli, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que é corregedor-geral, Ricardo Vilas Boas Cueva, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e a ministra Estela Aranha. Dentro desses nomes, a gente já tem uma tendência a acreditar que o ministro André Mendonça deva seguir o voto do relator. Dentre esses outros nomes, como é que eles são conhecidos? Vocês acreditam que eles podem seguir essa decisão de Nunes Marques? Então, muito se especula e se verifica pela composição do Tribunal Superior Eleitoral. De antemão, reforço que todos eles são competentíssimos, que possuem uma bagagem eleitoral também jurídica excelente. Esta especulação ela vem por conta da forma de ingresso no próprio Tribunal Superior Eleitoral. E por todos nós sabemos que o atual presidente, o ministro Nunes, o Cássio Nunes e também André Mendonça foram indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro, os juristas, a competentíssima Estela, indicada por muito próximo, muito ligado ao ministro Flávio Dino. Então especula-se esse embate, né, essa questão da polarização. Mas a minha percepção como jurista é que isso está longe de acontecer. O que nós veremos é um embate técnico. Acredito sim que será muito bem discutido isso em plenário. Não será algo simples de ser deduzido, principalmente por privilegiar e brindar a liberdade de expressão, a liberdade da empresa que realiza a pesquisa e também por essa corrente que já se acendeu pela tutela excepcional, que seria a prevenção máxima, oriunda dessa liminar apresentada. Então, o que se verifica é que possivelmente terá um acompanhamento do relator, principalmente por parte desses players, e o ponto aí da questão das votações provavelmente ficará a encargo, talvez, do ministro Dias Toffoli ou, quem sabe, um voto um pouco mais aberto com relação à não possibilidade de influenciar nas questões envolvendo pesquisa eleitoral. Rafael, caso essa decisão seja mantida, você já trouxe aí que a discussão deve ser muito intensa entre os ministros, mas caso seja mantida a decisão do ministro Nunes Marques, que tipo de precedente você acha que vai abrir dentro do direito eleitoral, principalmente diante do fato de que a gente já vem vendo há alguns anos as pesquisas eleitorais receberem muitas críticas? Exato. Pesquisa eleitoral, ela passa a receber inúmeras críticas porque ela trabalha com um recorte pequeno da população e da forma de interpretação. Então, essas críticas elas vêm crescendo, principalmente com o avanço da política nos meios de comunicação, como internet, redes sociais, onde a liberdade de expressão é privilegiada e o posicionamento do eleitor ele é mais amplo e divulgado. Então, o que vem ocorrendo é que a credibilidade dessas pesquisas ela vem sendo questionada por parte do eleitor, até porque o movimento político que ela apresenta geralmente apresenta determinadas mudanças. Com relação a essa liminar propriamente dita, ela traz uma ressalva a todos os operadores do direito, especialmente as empresas que realizam essas pesquisas, porque cuidados em excesso deverão ser tomados para que não comprometa o trabalho da pesquisa e para que não comprometa a forma de divulgação, né? Porque é realizada a pesquisa, feito o cadastramento prévio, colocado o pessoal para realizar a captação da pesquisa e quando uma pesquisa é interrompida, todo esse trabalho também é interrompido. Então, quando o profissional
vai realizar a pesquisa, vai registrar a pesquisa, ele deve tomar atenção a esses pontos de cautela, principalmente porque para permanecer essa pesquisa no ar. Esta forma de julgamento de hoje, que todos nós estamos ansiosos para verificar como que será o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral nesta nova jurisprudência, da impossibilidade de perguntas determinadas ou que coloque posicionamentos de grande repercussão nacional, nós saberemos se será possível ou não que novas pesquisas sejam realizadas com temas que possam vir durante o decorrer da disputa eleitoral. Ao meu ver, pelo que se apresenta da consolidação da nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, me parece que o excesso de restrição vai imperar para buscar uma tentativa de controle de questões envolvendo notícias inverídicas ou de propaganda negativa. Isso não necessariamente é a opinião da população, mas é uma perspectiva jurídica e técnica para trazer segurança às eleições segundo o prisma do Tribunal Superior Eleitoral. Rafael, eu falava ontem sobre esse assunto e trazia essa perspectiva de que, obviamente, todos os partidos políticos têm direito de contestar resultados de pesquisas eleitorais. Mas, baseado nos argumentos do ministro Nunes Marques para poder suspender essa pesquisa, você acredita que outros partidos, principalmente falando, claro, do partido do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, que é o principal adversário do PL de Flávio Bolsonaro, eles podem também se basear nesses argumentos para tentar suspender outras pesquisas, não necessariamente a Atlas Intel, mas qualquer outro instituto? Que tema importante para ser conversado com os telespectadores. A campanha política, ela há muito tempo deixou de ser um embate apenas das ruas. Ela tomou a proporção nas redes sociais e, sim, há a disputa política através do judiciário. Então, todas as discussões de representação, publicidade negativa, publicidade irregular e também pesquisas são matérias de disputa eleitoral dentro do judiciário. E com a máxima convicção, eu afirmo que sim, essas medidas, inclusive, já vão ser tomadas por ambos os lados. Por quê? Quando percebemos que a campanha eleitoral é feita na retórica, é feita em quem consegue deter informação, apresentar informação ao eleitor e construir a argumentação, a retórica, tendo em vista que o judiciário também é um caminho para realizar, evidentemente, analisar questões se feriu ou não as resoluções, a legislação, mas que também serve, de certa forma, de retórica política a determinado partido ou candidato. Aqui nós estamos falando de pré-candidato. Então, com a máxima garantia e segurança, já com as questões que já ocorrem em eleições anteriores, afirmo sim, com certeza, inclusive estimula essa forma de disputa eleitoral também dentro do Poder Judiciário. Rafael, e para a gente finalizar, de novo, a gente repete, você mesmo trouxe essa informação de que todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, eles têm uma vasta experiência dentro da área da qual eles estão trabalhando, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, e aí eu te peço uma opinião como um jurista, quando o Tribunal Superior Eleitoral se debruça sobre pesquisas eleitorais dessa forma, você acredita que pode haver um risco aí à liberdade de expressão? Ou essa análise que está sendo feita nesse momento, explicitamente dessa pesquisa, ela está sendo necessária? Perfeito. Essa análise da proteção à liberdade de expressão, ela não só vem da opinião como jurista, mas também uma análise profunda da Constituição Federal, que privilegia a possibilidade da liberdade de expressão. E qual que é a tarefa difícil que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral terão hoje? De verificar se a proteção à liberdade de expressão pode ser interrompida pela proteção, que aparentemente se demonstra, da corrida eleitoral. Se o que foi apresentado, a forma de realizar aquela pesquisa, foi ou não
uma forma que ultrapassou os limites, se é assim que podemos pontuar, da liberdade de expressão, né? Então, assim, a decisão em si, como fundamentou nesse pedido liminar, nessa decisão liminar, o ministro Nunes Marques, ele aponta alguns argumentos do seguinte forma: olha, em outras pesquisas realizadas não foram utilizados essa forma de pergunta, não foi apresentado essa forma de organização, e por isso trouxe indícios de que haveria ali uma espécie de direcionamento que ultrapassasse a liberdade do eleitor, a liberdade da forma de expor o questionamento. Então, sim, a depender da situação, as empresas e eventuais pesquisas deverão ter um cuidado e não somente se amparar pelas questões envolvendo a liberdade de expressão, Rafael, mas nós teremos aqui um grande embate com relação a isso, não somente sobre esses temas, podem esperar que muitos outros temas, quando iniciar de fato ao período de campanha após o registro de candidatura, de outras inúmeras discussões envolvendo o tema liberdade de expressão, possibilidade de propaganda negativa, eu acredito que nós trabalharemos muito sobre isso, e possibilidade das propagandas eleitorais envolvendo temas em discussão no atual cenário nacional, Rafael. Rafael Moraes, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço a participação e me coloco à disposição sempre para conversar sobre esse tema de grande relevância para a nossa população. Muito obrigado. Olha, a repórter Letícia Araújo